Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou Daniel Pinha, sou pró-reitor de Políticas e Assistência Estudantil da PR4, da UERJ. A gente está iniciando hoje a segunda mesa do nosso seminário sobre assistência estudantil em pauta. Queria muito agradecer a presença de todos que estão conosco aqui virtualmente, não é devido às eventualidades no Rio de Janeiro todo hoje. A gente teve que passar o seminário para o formato online, a gente vai ter todas as mesas hoje acontecendo online, tá? E eu, de imediato, vou passar a palavra para a mediadora da nossa mesa 2, que é a Késia Pacheco, da Supererg, a quem eu também agradeço. Enfim, Luiz Augusto Campos, também, meu colega da UERJ, do IESP, e também o professor Gabriel Siqueira, que também nos contenta na PR4, a todos pela presença, tá bom? Vou deixá-los à vontade aqui, e eu acho que a gente vai ter uma grande mesa, tá? Um abração. Olá a todos me ouvem? Todo mundo me ouvindo? Conseguindo? Perfeito. Gente, bom dia a todas, todes e todos. Eu me chamo Késia Pacheco, trabalho na Superg. Informo que para essa mesa, a professora Patrícia Santos, a superintendente de Equidade Étnico-Racial e de Gênero, iria estar na mesa fazendo a mediação. Mas por questões, né, enfim, de emergência, como bem disse o Daniel, ela não pôde estar presente. E eu estou aqui representando a Superg, fazendo essa mediação. Antes de mais nada, entendendo, né, que essa mesa faz parte do seminário, né, de assistência estudantil, dizer que a mesa de ontem foi uma mesa muito boa e terminou, né, com uma boa colocação da Severine Macedo, que estava fazendo a mediação ontem, sobre a importância de indicativos, né, indicadores das políticas afirmativas. E aí a mesa de hoje segue nessa mesma linha. Eu vou apresentar os professores. Luiz Augusto Campos é doutor em Sociologia pelo IESP, professor associado de Sociologia e Ciência Política do IESP-UERJ, é editor-chefe da revista Dados e coordena o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativas, o GEMA, e o Observatório das Ciências Sociais, OCS. É bolsista PQ, CNPq 2, GCNE FAPERJ e Procência UERJ. Atua em pesquisa sobre desigualdades raciais, democracia e cienciometria. O professor Gabriel é professor de História, doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pelo PPFH-UERJ, pesquisador do Programa de Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos. Vou passar a palavra para o Luiz para a gente começar. Bom, gente, obrigado, bom dia. Queria agradecer a PR4, ao Daniel pela organização do evento, pelo convite, cumprimentar a Késia e o Gabriel, meus companheiros de mesa aqui, e dizer que eu estou muito feliz de sentir que essa reitoria está querendo abrir o debate sobre as ações afirmativas numa universidade como a UERJ, que é pioneira nesse debate. Eu, particularmente, acho que as cotas e as nossas políticas de permanência, de modo geral, são um dos maiores patrimônios da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que eu combinei de apresentar aqui é uma apresentação que eu já fiz na UERJ, mas, salvo engano, não online, é resultado, na verdade, de uma pesquisa bem mais ampla, que tentou medir os impactos gerais das ações afirmativas no ensino superior brasileiro. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela. Vamos ver se vai rolar. Ótimo. Bom, como eu estava dizendo, essa pesquisa foi uma pesquisa bem grande, que começou a ser planejada no ano de 2021, e que surgiu, na verdade, por conta da expectativa de que em 2022 a gente teria, preciso lembrar, estávamos no governo Bolsonaro,
E é preciso lembrar também, era o ano que a lei de cotas, a Lei Federal de Cotas completava 10 anos. E havia uma provisão na Lei Federal de Cotas, muito ambígua, mas que dava margem para que a Lei Federal de Cotas fosse cancelada caso uma avaliação não acontecesse. O governo Bolsonaro, evidentemente, não tinha nenhum interesse em realizar essa avaliação, então o GEMA, junto com outros núcleos de pesquisa especializados em ação afirmativa, decidiu fazer uma pesquisa sobre o impacto das ações afirmativas, um pouco para preparar dados para uma eventual reabertura do debate sobre cotas. Então, nós formamos o consórcio de acompanhamento das ações afirmativas e iniciamos essa pesquisa sobre os resultados e desafios dos 10 anos da lei de cotas. O mote, digamos assim, dessa pesquisa e dessa campanha era a ideia de que as cotas surgiram de uma causa que produziu uma política, mas também é uma política que produziu resultados, e a gente queria, por exemplo, medir ou capturar esses resultados. É um consórcio muito grande, eu evidentemente não vou mencionar todo mundo envolvido no consórcio. O GEMA coordenou essa pesquisa junto com o AfroSebrap. O AfroSebrap é um outro núcleo de pesquisa sobre desigualdades raciais ligado ao SEBRAP, ao Centro de Estudos e Planejamento de São Paulo. O AfroSebrap é coordenado pela minha amiga, colega Márcia Lima. Então, nós dois coordenamos esse consórcio, que contou com várias universidades, e a Márcia hoje, a gente considera que talvez um dos principais resultados desse consórcio, dessa pesquisa, é o fato de que a Márcia hoje é secretária nacional de Políticas de Ação Afirmativa do Ministério da Igualdade Racial. Além disso, por conta do momento, o consórcio não teve nenhum financiamento público. As instituições de fomento, na verdade, dificultaram bem o financiamento de pesquisas desse tipo, então a gente contou com apoios basicamente de instituições privadas, como essas que vocês veem na tela. Como o tempo é curto, eu vou passar para a discussão de alguns resultados, mas antes disso, só acho importante a gente entender que o processo de difusão de ações afirmativas do ensino superior brasileiro, ele teve mais ou menos 3 fases, né? Uma primeira fase, que a gente chama de fase experimental, acompanha ali desde a lei estadual de cotas raciais, da sua primeira aplicação, que é de 2002. Tem toda uma polêmica aí, que eu não vou entrar muito. A primeira lei de cotas, na verdade, é socioeconômica e começa em 2000, aqui no estado do Rio, mas o ERJ e o ENF são as pioneiras na aplicação dessa medida, e vão ser seguidas inicialmente por universidades estaduais e depois por universidades federais, que vão formular modelos de cotas de modo mais ou menos experimental, com diferentes grupos de beneficiários, diferentes desenhos, mas de modo muito rápido. Essas políticas de ação afirmativa avançam no Brasil até mais ou menos 2007. A gente tem mais ou menos ali 40 instituições de ensino superior públicas adotando políticas de ação afirmativa. Uma segunda fase começa a partir do REUNE, do Plano de Reestruturação das Universidades Federais, que não obriga as universidades federais a adotar cotas, mas estabelece incentivos para universidades que adotem políticas de ação afirmativa. Isso gera uma certa, além de um incentivo para a expansão dessas políticas, isso gera uma certa uniformização, porque as universidades federais passam a se copiar e passam a influenciar também algumas universidades estaduais. Iniciando, portanto, uma segunda fase que a gente chama de fase de incentivo. E uma terceira fase acompanha a Lei Federal de Cotas, que uniformiza o funcionamento das cotas nas universidades federais, mas também influencia as universidades estaduais, que passam a copiar, uma parte dessas universidades estaduais passa a copiar essa Lei Federal de Cotas, até chegar em 2019, quando a gente tem 105 instituições públicas de ensino superior com cotas. Nesse momento apenas 2 não utilizavam políticas de cotas. Então a gente tem mais ou menos essas 3 fases, um pouco para dizer que esses modelos de cotas, eles são bastante diferentes entre si, né? E eles acumulam uma história de adoção dessas políticas que tem diferentes momentos. Para a gente entender um pouco os impactos da ação afirmativa, eu acho sempre importante trazer um resumo do papel do ensino superior público no Brasil historicamente e como as cotas mudam esse papel.
Eu acho importante discutir isso, porque normalmente a gente tende a pensar cotas como uma política focal para um grupo específico, ou estudantes carentes, ou estudantes de baixa renda, ou estudantes pretos, pardos, indígenas e etc. Quando, na verdade, as políticas de cota, elas refundam o ensino superior público brasileiro. Então, tradicionalmente, no Brasil, você tem um ensino médio que é dividido em 80-20%, 80% de escolas públicas, 20% das matrículas em escolas privadas, e essas escolas públicas têm uma instrução que prepara muito mal para o vestibular ou para o Enem, o oposto acontecendo com essas escolas privadas. E esse sistema, ele, digamos assim, se inverte quando a gente olha o ensino superior. Então, o ensino superior hoje no Brasil é responsável por mais ou menos 22% das matrículas no sistema e as universidades privadas por 80%. Esse ensino superior público visto como de melhor qualidade e o sistema privado visto como de qualidade mais inferior. E o que a gente tem tradicionalmente é uma prova padrão que basicamente dá um prêmio para os estudantes oriundos de escolas privadas, que é uma universidade pública e gratuita. Esse sistema é nitidamente injusto, ou seja, ele faz com que a universidade pública basicamente atue na reprodução das desigualdades já muito grandes do Brasil, e é por isso que o sistema de cotas, embora ele não desestruture totalmente esse modelo, ele mitiga essas desigualdades. Então, o sistema de cotas socioeconômicas e raciais, ele basicamente ajuda a fazer com que a universidade pública, que é mantida pela maior parte dos contribuintes no Brasil, não opere como uma reprodutora de desigualdades do modo como operava antes. Por isso as cotas são tão importantes, para além dos benefícios dos grupos que podem utilizá-las, né? Esse gráfico, basicamente, é um primeiro indicativo sobre os efeitos das ações afirmativas e de outros processos em relação à diversificação racial das universidades. Então, se a gente pega a composição racial do ensino superior público brasileiro, entre 2002 e 2021, a gente nota que ali em 2002 você tinha quase 70% das matrículas ocupadas por, sobretudo, brancos e, evidentemente, em menor quantidade, amarelos, né? E 31% ocupadas por pretos, pardos e indígenas. Quando a gente vem para 2021, a gente atinge o percentual de 52% de pretos, pardos e indígenas nas matrículas do ensino superior público, pegando aí, evidentemente, os jovens de 18 a 24 anos. É uma transformação bastante substantiva se a gente considerar que a gente está falando no espaço de tempo de 2 décadas, ou seja, a gente inverte a composição racial do ensino superior público, que hoje é majoritariamente preto, pardo e indígena, muito embora permaneçam desigualdades importantes dentro que esse gráfico não mostra, né? Ou seja, uma concentração maior de pretos, pardos e indígenas no ensino superior público de institutos federais, por exemplo, uma concentração maior em cursos de menor prestígio e por aí vai. Essa mudança também é socioeconômica, então esse gráfico tem mais ou menos a mesma lógica do anterior, mas ele vê a distribuição das matrículas por grupos de renda, né? Então, pensando mais ou menos em estratos como classe A, B, C, D, E. Em 2001, 55% das matrículas no ensino superior público eram do quinto mais rico do Brasil. Ou seja, se a gente pegar em 2001 e dividisse a população em 5 grupos de renda, o quinto mais rico ocupava 55% das vagas e, a partir de 2020, passa a ocupar 28%. Essa classe A ainda é sobre-representada no ensino superior público. Só para ter uma ideia, a classe A no Brasil é menos de 10% da população e ela é 28% ainda do ensino superior público, o que indica que ela está 3 vezes sobre-representada. Então ainda há muita desigualdade, mas essa desigualdade é bem menor do que no passado. E se a gente somar as classes C, D, E, elas são 51% do ensino superior público no Brasil. Então há um processo de democratização socioeconômica muito intenso nesse período também, que se deve a vários fatores, um deles é a própria expansão do sistema, mas também as ações afirmativas econômicas e raciais. Bom, esse gráfico especificamente mostra a composição racial dentro da UERJ entre 2013 e 2019. O que ele mostra é que nesse período você tem uma diversificação grande racial, ou seja, você tem uma presença importante de pretos e pardos, mas a partir de 2017, 2018 e 2019, período que coincide com a crise que a UERJ enfrenta e várias outras crises, você tem um retorno do aumento
da população dos matriculados brancos. É um retorno pequeno, não é algo assim, um percentual para gerar muita preocupação, mas alguma preocupação deve ser pensada. E aqui eu vou aproveitar que esse é um evento organizado pela PR4, mas eu acho que, embora a UERJ seja um caso pioneiro e um caso de sucesso em relação às cotas, fazer uma avaliação das cotas na UERJ é ainda algo muito difícil. A estrutura de acesso a dados da UERJ é muito complexa, vou falar disso depois, mas, por exemplo, para gerar esse dado, é preciso articular muitas bases de dados diferentes, de modo muito complexo, e eu, particularmente, acho que a UERJ ainda está engateando quando a gente está falando de acesso a dados, transparência de dados, para que a gente possa mostrar o sucesso dessa política, mas também os seus problemas pontuais. Eu vou passar rapidamente por esse dado. Ele basicamente mostra a composição racial na Universidade de Campinas, que é um caso interessante, porque a Universidade de Campinas ela utilizou diferentes modelos de ação afirmativa. Somente a partir de 2016 que ela passa a utilizar cotas. Antes ela utilizava bônus, outros modelos bastante complexos, e é somente a partir de 2016 que ela, de fato, que a quantidade de pretos e pardos matriculados na universidade atinge o percentual próximo da população do estado de São Paulo, onde Campinas está localizada. Vou passar por esse gráfico também, vou passar para a gente ir direto para outros elementos. Uma das questões que sempre aparece quando a gente discute cotas é o elemento de desempenho acadêmico dos cotistas, né? Então, há aquela expectativa de que o desempenho acadêmico dos cotistas vai ser inferior aos não cotistas, e existem, na verdade, diferentes formas da gente testar essa hipótese. Uma dessas formas, e eu vou mostrar aqui um dado específico da UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, mas que tem a ver com o modo como isso se dá em outras universidades, é comparar o desempenho de estudantes cotistas e não cotistas na entrada da universidade e dentro da universidade. Eu vou mostrar aqui um conjunto de 2 gráficos. Um deles mostra a distribuição de notas, a distribuição de estudantes de acordo com faixas de notas no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, e depois dentro da universidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui essa primeira curva roxinha, o que ela mostra é que os alunos de ampla concorrência, os não cotistas, eles têm uma nota que tem uma média ali de mais ou menos 700, e que eles se concentram mais ou menos numa nota média de 750, 760 e por aí vai. Se a gente fizer essa mesma curva para os estudantes de escola pública, a gente vai ver que ela é bem próxima dos estudantes de ampla concorrência, mas ela é um pouco mais... Os estudantes de escola pública têm notas em média um pouco menores do que os estudantes de ampla concorrência. Se a gente vai para os estudantes cotistas, pretos, pardos, indígenas, esse padrão se repete, são notas medianamente um pouco inferiores em relação ao de ampla concorrência e escola pública, a mesma coisa em relação aos estudantes de baixa renda, e a mesma coisa em relação aos estudantes de baixa renda e pretos, pardos, indígenas. Ou seja, há uma desigualdade de desempenho em relação aos estudantes cotistas entre diferentes grupos de cotas e aos estudantes de ampla concorrência. Mas se a gente refaz essa mesma análise para o índice de rendimento acadêmico dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, o que a gente nota é uma sobreposição dessas curvas. O que mostra basicamente que a desigualdade de desempenho na entrada da universidade não se reflete numa desigualdade de desempenho dentro da universidade, mostrando que cotistas e não cotistas têm desempenho, na verdade, muito similar. Já caminhando para uma parte final da apresentação, uma outra etapa, digamos assim, do consórcio foi analisar a bibliografia acadêmica sobre cotas, ou seja, o que os outros estudos estão dizendo sobre cotas. Então, a gente basicamente analisou 978 textos. Desses 978 textos, 733 estavam dentro do recorte temporal que a gente estabeleceu, que é de 2006 a 2021. Dentro desses textos, a gente separou os 402 textos que falavam especificamente sobre cotas na graduação e não sobre outras ações afirmativas, e a gente separou 237 textos que falavam sobre cotas na graduação a partir de pesquisas empíricas de avaliação dessas políticas. E quando a gente pega esses textos, artigos, dissertações, livros, capítulos, etc., o que a gente nota é que você tem diferentes avaliações sobre, de um lado, as cotas de recorte socioeconômico e as cotas de recorte racial. 43% dos textos
que tratam das cotas de recorte socioeconômico consideram essas cotas bastante positivas. E 53% dos textos que tratam das cotas de recorte racial consideram essas cotas bastante positivas também. Se a gente somar os textos que consideram as cotas bastante positivas ou levemente positivas, ou seja, que fazem uma análise positiva da política de modo geral, a gente vai chegar aí no percentual de 53, 62% dos textos, mais ou menos, consideram as cotas de recorte socioeconômico positivas, e no caso das cotas de recorte racial, 63, 71% consideram as cotas de recorte racial positivas. Ou seja, a gigantesca maioria dos textos sobre cotas, independentemente do recorte que a gente separa, consideram essas políticas bastante positivas, né? Você, evidentemente, tem textos críticos e tem textos onde não é possível identificar uma posição muito clara, mas a bibliografia caminha para dizer que a gente está falando de uma política pública bem-sucedida, tanto no seu recorte socioeconômico quanto no seu recorte racial. Ainda assim, a gente não pode esquecer que essa política tem limites. Então, embora esse cenário seja francamente positivo, a gente tem problemas a abordar, tanto de uma perspectiva geral, quanto de uma perspectiva focada na própria UERJ. Primeiro, a política de cotas é uma política relativamente modesta em relação ao nível de desigualdade socioeconômica e racial que o Brasil tem. E ela incide sobre uma parte muito pequena do ensino superior brasileiro. Então, se a gente pensar na população brasileira, 78% da população brasileira não tem acesso ao ensino superior e apenas 22% tem acesso ao ensino superior. Então, a gente está falando da pirâmide social, da ponta da pirâmide social. Desses 22% que têm acesso ao ensino superior, só uma pequena parte tem acesso ao ensino superior público, onde as cotas se aplicam. Então, se a gente pensar de modo geral, apenas 4% da população é diplomada por instituições de ensino superior público. E as cotas incidem aí. Então, o ensino superior público vem diminuindo no Brasil, ou melhor, em termos relativos, né, o ensino superior privado vem aumentando numa velocidade muito mais alta, o que faz com que as cotas incidam, na verdade, sobre esses 4% do ensino superior público. Então, a gente está falando de um processo de diversificação que se dá na pontinha em cima da pirâmide. Um outro problema tem a ver com as desigualdades dentro dos cursos. Então, embora a gente tenha hoje a maioria dos matriculados no ensino superior pretos, pardos, indígenas, essa divisão entre cursos ela é muito desigual. Então, cursos mais concorridos, que aparecem aí na parte de baixo do braço, eles avançaram mais rapidamente, mas eles ainda têm um percentual abaixo de 50% de estudantes pretos, pardos, indígenas. Então, essas desigualdades internas aos cursos, elas precisam ser consideradas com mais atenção. Isso eu não vou falar, vou caminhar logo para a minha conclusão. E uma outra coisa é que a gente não sabe o que está acontecendo com os cotistas no mercado de trabalho. Então, eu costumo dizer assim, que se os cotistas estiverem entrando no mercado de trabalho e ainda estiverem sofrendo preconceito e discriminação no mercado de trabalho, a política de cotas não funcionou. Porque, na verdade, a política de cotas, para além da diversificação do ensino superior, ela busca reduzir o preconceito e a discriminação no mercado de trabalho. E aqui eu acho que a UERJ tem um papel importante, e eu diria até de certo modo urgente, porque a UERJ, como pioneira, ela tem já algumas gerações de cotistas no mercado de trabalho. Por outro lado, eu acredito que a UERJ tem um acompanhamento muito precário dos seus egressos. O GEMA está fazendo pesquisas nesse sentido, mas essas pesquisas acabam tendo que ser qualitativas, né? Perguntar para quem conhece, etc., e tentar produzir um retrato muito precário dessa entrada no mercado de trabalho dos ex-cotistas. A UERJ tem os dados dos ex-cotistas, e ela poderia fazer, o GEMA evidentemente se coloca à disposição para ajudar nesse sentido, um trabalho muito mais sistemático de análise quantitativa e geral sobre essa entrada dos egressos no mercado de trabalho. Mas, embora haja bastante vontade política dessa gestão e das outras gestões em fazer isso é algo que eu acho que ainda está bastante emperrado. Então, a universidade poderia, na minha opinião, dar outra contribuição importante para a história
dessas políticas que refundaram o ensino superior brasileiro, com a utilização desses dados para entender como anda a inserção dos cotistas no mercado de trabalho de modo mais amplo, de modo quantitativo, de modo um pouco mais sistemático. Todos esses dados que eu apresentei estão publicados no site do GEMA e também no espaço que o Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas tem no jornal Nexo, no Nexo Políticas Públicas. E, enfim, infelizmente, eu não sei se vai dar tempo de eu ficar no debate, porque minha casa também está sem água e eu vou ter que sair às 11h30 para tentar resolver esse problema. Mas fico aí disponível, evidentemente, para qualquer contato futuro. Obrigado, gente. Espero não ter passado muito do tempo, Kézia. Obrigada, Luiz. Não, acho que você foi bem cirúrgico no tempo que você tinha com a gente. Vou informar as pessoas, por favor, que podem fazer perguntas no chat, tá? A gente está recebendo e a gente vai fazer essas perguntas depois da fala do Gabriel. Então, vou apresentar o Gabriel para ele, né? Vou dar a palavra a ele para a gente continuar. Por favor, Gabriel, fica à vontade. Bom dia Luiz, bom dia Kézia, companheiro daqui, professor Daniel Pinha, reitor. Primeiramente, vou dividir um pouco minha fala, numa discussão um pouco mais conceitual, fazendo algumas ponderações, porque eu acho que o Luiz traz aí dados importantes, né, um esforço enorme e relevante que o GEMA tem feito ao longo desses anos. Me apresentando mais uma vez, rapidamente, eu sou formado pela UERJ, sou, além de professor, doutor pelo PPFH UERJ, sobre o tema das ações afirmativas. Eu cheguei na UERJ em 2007, considero um erdiano. Cheguei na UERJ em 2007. Gabriel, desculpa te interromper, mas é que eu acho que o seu som está saindo um pouco baixo. Baixo? Peraí. Deixa eu tentar fazer uma mudança rápida aqui. Tem uma dificuldade em ouvir mesmo. Deixa eu ver se eu tenho o fone. Se eu tirar do fone, assim, fica melhor. Aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Professora, me coloca. Agora o microfone está funcionando. Está funcionando? Agora a gente consegue ouvir com mais clareza o som. Estamos aguardando o Gabriel sinalizar aqui. Ele está fazendo a troca agora para ser melhor. Opa! Ouvir. Melhor agora, gente? Muito melhor. Eu estava no telefone, estava tentando agitar aqui pelo notebook. Está ótimo. Melhorou, né? Sim, muito, muito. Perfeito, obrigado. Então, na verdade, me apresentando, porque eu me considero um ergiano, cheguei na UERJ em 2007, fiz graduação em História, e acho que isso é importante colocar, porque eu vou ponderar minha fala desse lugar. Fiz mestrado, fiz doutorado, mestrado no PPFH, doutorado também no PPFH, com uma discussão sobre o tema das ações afirmativas e sobre o tema do debate racial como um debate central da universidade, da educação brasileira e da sociedade. Acho que é importante que nesses anos, então, também tenho atuado, né, sou de forma organizada na Ação Negra, também em algumas outras instituições, no sentido de que
somos também ativistas das ações afirmativas, então esse é um pouco o lugar que a gente se coloca e se caracteriza, né? Acho que um primeiro ponto, para também não ficar repetitivo aqui, também ter uma perspectiva complementar com a colocação do Luiz, em 2022, né? Em 21, na verdade, para 22, eu terminei o doutorado, publiquei parte da minha tese, que foi um livro, inclusive, apoiado e organizado, financiado pela universidade, pela própria pró-reitoria, pela PR4, junto com a reitoria da UERJ, que é o livro Uma Questão de Raça, Racismo, Ações Afirmativas e a Questão da UERJ, que é um pouco de um debate que a gente tem trazido e que eu acho que é importante nós nos situarmos, porque ao longo de todo esse tempo, né, e do pioneirismo que a UERJ tem no sistema de cotas, nós tínhamos uma necessidade de fazer uma discussão mais profunda e teórica, colegas, sobre o conceito de ações afirmativas. Até o Luiz citou aí, estive aqui em Brasília, estava também com a professora Márcia Lima, né, e a gente fazia uma discussão porque nós reduzimos, e na conjuntura atual, talvez a gente nunca tenha conseguido avançar no debate de que as cotas elas são um detalhe, uma não menos importante, mas de uma discussão das ações afirmativas. Nós temos uma diretoria, né, uma secretaria de ações afirmativas, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, e nós ficamos muito restritos a uma discussão pontual sobre cotas nos serviços públicos ou sobre cotas para as universidades, entendendo que esse debate, nós estamos falando efetivamente de pouquíssimas vagas, né? De pouquíssimas instituições com um número escasso e que, se a gente for falar percentualmente na sociedade brasileira, nós não estamos falando aí, né, de 5% da nossa sociedade, né, que acessa essas vagas, que está, até porque é isso, né? Acho que o Luiz coloca os dados aqui e a universidade pública, o próprio serviço público cada vez mais sob ataque, cada vez com menos concurso, etc. Nós estamos avançando na discussão de cotas nessa perspectiva, mas do ponto de vista quantitativo, a gente tem dúvidas sobre o impacto disso, embora tenha um impacto simbólico, um impacto importante para quem acessa esse lugar. As ações afirmativas, e aí é bem importante, e aí eu trago isso na tese, queria colocar, porque nós precisamos fazer uma discussão, inclusive considero isso importantíssimo para a PR4 e para a Superintendência da Equidade, para que nós possamos fazer uma discussão sobre as ações afirmativas, sobre as cotas na UERJ, da perspectiva da totalidade, né? O grande ganho e a grande, hoje, relevância do que a UERJ ofereceu, do que a UERJ tem no debate do sistema de cotas, não são necessariamente ou apenas as vagas, os 20 mil alunos que nós formamos nesses 20 anos, mais ou menos, né? Mas muito mais do que isso, hoje a UERJ ela é a única universidade do país que, na sua lei, na sua formulação, ela chama de Programa de Ações Afirmativas. A UERJ tem mais do que o sistema de cotas, né? Ela tem um programa de ação afirmativa. E um programa de ação afirmativa, ele é a reserva de vaga, ele é a cota, isso não é menos importante. Estamos discutindo as vagas, vamos continuar discutindo as vagas. Mas o programa de ação afirmativa é um outro conceito de sociedade, é uma outra perspectiva sobre a igualdade. Então, no livro, na tese, nós temos feito esse debate também com as organizações que militam na área, com os ativistas, que nós queremos discutir as cotas como um mecanismo, como uma ferramenta de implementação de um sistema de ações afirmativas que precisa estar integrado. E para ele estar integrado, para a gente ter uma diretoria num ministério que não tem recurso, que está num debate político, a gente precisa ter uma integração primeiro nas universidades, onde esse conceito foi pioneiro. E eu digo isso, professor, na seguinte perspectiva: a ação afirmativa ela é um novo conceito de igualdade, ela é uma nova perspectiva de igualdade, ou uma perspectiva de igualdade que eu falo nova, e aí não no sentido, né, professor Pinha, que é historiador, temporal necessariamente, né? Mas no sentido conceitual,
a ação afirmativa ela é uma perspectiva de igualdade contrária, contraditória à perspectiva de igualdade que rege a sociedade burguesa ocidental, judaico-cristã, podemos usar as palavras que sejam necessárias para isso, né? Mas a perspectiva da ação afirmativa é um novo conceito de igualdade. E isso a gente está discutindo, inclusive, aqui em Brasília, que a gente não tem dificuldade em fazer esse debate e nós discutimos as vagas em um número reduzido, que, repito, não são menos importantes, mas é preciso avançar onde nós temos oportunidade de avançar. Eu acredito que a UERJ tem esse terreno fértil, onde nós podemos avançar. Mas nós precisamos discutir a ação afirmativa e as cotas como uma nova noção, como um novo conceito de igualdade, que quebra aquele conceito de igualdade que rege a nossa sociedade, fundamentado nas revoluções liberais burguesas, na Revolução Inglesa, na Revolução Industrial, em que nós temos aquela perspectiva de que todos são iguais diante da lei. Esse conceito de igualdade é o conceito que a ação afirmativa nos dá a oportunidade embrionária de questionar, né? Na teoria clássica, quando Marx vai dizer que todos são iguais diante da lei, e aí começa a desigualdade, a ação afirmativa ela pode ser um embrião da discussão de uma nova sociedade em que o conceito de igualdade que rege o sistema na parte do mundo em que nós vivemos, é um conceito que nunca existiu e que nós não estamos buscando e nem buscaremos, porque ele é um conceito naturalmente contraditório, né? Talvez a palavra natural não seja melhor a ser utilizada aí, mas um conceito contraditório à medida de que a sociedade burguesa capitalista coloca todos como iguais, ao passo que a estrutura cria, formula e mantém a desigualdade. Somos todos iguais diante da lei, todos podem competir, todos podem partir e chegar no mesmo lugar. Quem não chegou tem as suas responsabilidades individuais. E aí eu faço essa introdução porque isso nos traz para uma discussão que aí é pontual do sistema que nós temos. E é importante. A gente está aqui numa discussão na PR4 que é para avaliar o sistema, né? Nós estamos há muito tempo discutindo, e estamos nesses 20 anos enfrentando a direita, a extrema-direita, etc., avaliando e verificando o sistema de cotas, né? E aí, quando nós pensamos que a ação afirmativa é um novo conceito de igualdade, fica aqui uma pergunta importante, que parece uma pergunta filosófica, mas nós vamos chegar no ponto importante. Por que é que nós ainda estamos avaliando e verificando as cotas ou as ações afirmativas? Que tipo de avaliação e verificação, que aí eu faço uma meta-avaliação no final da tese, no livro, e peço um debate sobre o que nós vamos avaliar, que é o que nós queremos avaliar no sistema. Nós queremos saber qual é a nota do cotista dentro da universidade. É isso que a UERJ quer saber? Quanto o cara tira na matéria tal? Para dizer para a revista Veja de que o cara chega lá e ele é o miserável, merece a vaga, mas ele estuda e ele consegue, aí sim, estar como igual a todos, justificando o sistema que o próprio conceito de ação afirmativa veio quebrar. Então, chegando nesses dois pontos, que são a discussão conceitual, que nós precisamos partir dela, né? Porque nós vamos discutir cotas e direitos humanos, cotas e não sei o quê, cotas e não sei o que lá, que parte da liberal, do movimento negro e também das universidades vem pautando. Cotas e direitos humanos, cotas e isso, como uma discussão de minoria, como uma discussão de algumas vagas. O debate racial, que é o debate que está inserido nas ações afirmativas, não só no Brasil, mas no mundo, não é, e no Brasil nunca pode ser considerado, e nós não podemos parar por aí, uma discussão de minoria, uma discussão de algumas vagas num pequeno setor, num pequeno concurso. A discussão tem que ser uma discussão de maioria, uma discussão de perspectiva. E aí nós precisamos parar e fazer uma discussão muito franca de que tipo de avaliação
e que tipo de verificação que nós estamos querendo fazer. O Luiz traz um debate importante, que realmente a UERJ ela dificulta e ela sistematicamente tem trabalhado para dificultar a discussão, a verificação do ponto de vista dos dados, que é um sistema muito complexo, tem o Data UERJ, tem não sei o quê, tem o PR4, tem... Então, muito difícil. O último estudo, e aí o Luiz também coloca um ponto, que aí eu vou juntar tudo para uma conclusão, e a gente também fazer uma discussão aqui. O último anuário que a UERJ fez sobre as cotas, 2011, tinha só 3 vestibulares da lei de 2008, que foi renovada, que dá essa lei que a gente se apega em algumas coisas e porcentagens, mas a discussão é sobre o programa de ação afirmativa. E a UERJ, quando assume isso, nós fizemos essa discussão, na época, a professora Tânia Neto, com o procurador-geral do Estado, que nós não queríamos mais discutir a vaga. Nós queríamos discutir que a universidade tivesse um programa de ação afirmativa e discutisse o que é igualdade, quais são os rumos estratégicos da universidade brasileira e os rumos estratégicos da UERJ, quem nós queremos formar, para quê, por quê, como, quando, onde, por exemplo. E sair dessa discussão, que é uma discussão contrária do que propõe o conceito de ação afirmativa, que é saber se o cara tem uma boa nota ou não. Talvez nos interesse muito mais saber, e última pesquisa sobre esse tema, com dados, com informações, de uma pesquisa também focal, que não tem ali dados robustos, etc., mas que tem alguma coisa, é o Anuário 2011, que foi coordenado pelo professor Gaudêncio Frigoto, alguns outros professores da UERJ, que falam um pouquinho daquela pesquisa que foi feita para os egressos, de lá para cá nada. Talvez seja mais interessante a gente discutir os egressos e verificar onde estão os cotistas formados. Mas a pergunta que fica é para quê? Por quê? Para dizer que o sistema funciona, que o sistema inclui, que não inclui. Hoje nós temos um problema grave em que a gente... que é o problema, e aí sim, político-pedagógico e conceitual, e como já foram apresentados muitos dados aqui, eu até suspendi a minha apresentação de dados, etc., depois eu posso mandar, mas está tudo presente aí na tese, na dissertação, tem vários PowerPoints meus aí circulando também no livro. Que tipo de dados nós queremos produzir, mas, sobretudo, por que a UERJ, ainda em 2024, insiste, e aí eu estou dizendo isso porque já sei, tenho, né, que a posição da PR4 hoje, na última gestão, mas nessa também, tem tentado mudar ali a perspectiva, mas é difícil, né? Um caldeirão, a reitoria e muitos outros, a administração central da universidade muito grande, muito complexa, mas por que a universidade ela quer continuar verificando? Numa perspectiva individualista, neoliberal, contrário ao debate da ação afirmativa, que é verificar num sistema de uma espécie de vigiar e punir o cotista. Porque suponhamos que nós tivéssemos dados em que os cotistas não tivessem sucesso acadêmico. O que é que nós falaríamos aqui? Os cotistas têm o direito também de não ter o sucesso acadêmico. Poderiam sim ter notas baixas. Não tem. Isso está provado. Mas poderiam sim ter notas baixas, poderiam se formar em mais tempo. Tudo isso seria justo e estaria dentro do pacote do que como a sociedade é montada. Mas não fazem. Né? Qual é o investimento? E aí, dados que nós não temos, e para fechar, e a gente propõe isso no final, que a UERJ precisa fazer uma meta-avaliação da própria universidade. Porque é engraçado isso, a UERJ ela passou a ser avaliada pra caramba quando teve o sistema de cotas. Quem tem que ser avaliado não é o sistema de cotas, é a universidade brasileira que tem que ser avaliada. A universidade brasileira tem que ser avaliada. E quando nós falamos universidade, e aí também isso poderia valer para as cotas, as ações afirmativas, a avaliação é sobre o aluno, é desempenho do aluno. A gente faz uma conta que é covarde com o aluno, que serve para a gente bater na veja, bater na direita, mas que é covarde. Que você faz uma discussão e fala o CR médio do estudante cotista é 7 e o do não cotista é 7. Que história é essa de CR médio? Que tipo de avaliação é essa? CR médio, então estou comparando com o cara tirando na engenharia, com o cara tirando na história, com o cara tirando na odonto, com o cara que está no primeiro período, que está no segundo. Se você quisesse fazer uma avaliação de desempenho mesmo, você tinha que pegar o curso e fazer uma avaliação naquele curso, com aqueles critérios, com aquela... Que aí tudo bem, você poderia até chegar perto do que se quis fazer.
Mas a gente inventou, e aí eu acho que isso foi necessário em algum momento, uma suposta verificação para provar que aquilo funcionava. Mas hoje nós precisamos, e aí termino esse debate com 3 pontos. Precisamos fazer uma meta-avaliação da universidade, e aí também do sistema de cotas, que não é uma avaliação do aluno cotista. Nós precisamos separar isso. Até hoje, que a UERJ fez foi avaliar o aluno cotista. Que, como eu disse, é covarde. Porque o cara pode ir mal, sim. Pode ir mal. E aí, se a gente avalia que o cara vai mal, a gente critica lá o Fundeb, que pega lá o município que tem menos dinheiro e corta, né? Às vezes, e agora tem mudado isso no sentido de pegar o município com menos dinheiro e dar mais dinheiro. O município com menos dinheiro, não, desculpa. O município com menor avaliação. Se tem menor avaliação, se os alunos lá estão mal, você tem que botar mais dinheiro. Essa é a discussão. Se a gente tivesse os alunos e tivesse uma dificuldade com o sistema de cota, nós tínhamos que fazer mais para aquele cara poder competir e estar ali naquele sistema. E não o contrário, punir o cara se ele for mal. Né? E aí, superando isso, nós precisamos sair da verificação. E precisamos discutir qual avaliação nós queremos fazer sobre o sistema. Se nós queremos avaliar. 2, se nós queremos avaliar, qual é a avaliação que nós queremos fazer. Porque dados é complexo, acho que o Luiz colocou coisas importantes, a UERJ formula mal os dados, etc. Mas isso a gente resolve. Tem tecnologia e resolve. Compra um sistema amanhã e resolve. Isso é fácil. Pega uma emenda parlamentar, compra, manda fazer um sistema, e a gente tem dado para tudo. Mas qual dado nós queremos? Temos que discutir qual dado. A UERJ não fez um censo. Estava debatendo, agora está fazendo. Mas qual pergunta? Como que nós vamos fazer esse censo? Qual a avaliação? Qual o dado que nós queremos produzir? Não é dado só sobre o desempenho dos cotistas. Quanto o cara ganha, quanto ele gasta de passagem, quanto que é a renda per capita. A gente sabe quanto que é a renda per capita de um cotista? Nós sabemos quanto ele gasta de deslocamento, como que ele come, nós temos dados gerais, estruturais. Porque só saber a nota dele e se ele saiu, tem emprego ou não resolve também o nosso problema, embora a gente tenha que saber isso. Então, sair da verificação, e aí, para fechar, nós precisamos, e aí trazendo algumas reflexões aqui que a gente fez nesses anos todos de estudo. Nós precisamos discutir a avaliação, qual avaliação nós queremos fazer. Precisamos fazer uma meta-avaliação, no sentido não sei nem se tem nome isso. Nós precisamos saber se nós queremos avaliar. A galera que discute a avaliação, meu orientador, Zacarias Gama, discutia muito e me trouxe algumas ideias interessantes sobre isso. Se nós queremos avaliar, e qual a avaliação que nós queremos fazer, que não seja uma avaliação individual e liberal da coisa. Porque contradiz o sistema, o Conselho de Ações Afirmativas. E daí em diante, nós agora temos um seguinte desafio, e aí esses dados vale a pena, depois a gente pode colocar aqui, mas nós temos um desafio muito grande, que é, tirando engenharia, tirando direito, medicina, e a odonto há alguns anos, e esses dados a UERJ tem, e ninguém mostra, e a gente não discute, nós temos 45% das vagas reservadas que não são utilizadas por quem deveria ser utilizado. Nós temos 45% de vagas reservadas. E se você fizer uma média, não gosto de fazer média, porque curso tem especificidade, mas se você fizer uma média, as cotas ocupam 30% da universidade, hoje. Tirando esses 3 cursos, que são onde se completam os 45% das vagas reservadas. Se você pegar outros exemplos de outras universidades, eu estou me dedicando aqui ao UERJ, mas é pior ainda com relação. Você não pode, na pedagogia, no ano 2014, 2015, no auge daquela crise, ter 45% de vagas reservadas e você ter 20% de cotista. Como teve há alguns anos. Nunca passamos de 30%, ou seja, de 2/3, ou seja, 1/3 das vagas que estão ali reservadas vão para a ampla concorrência, no final das contas. Então, a UERJ ela tem que sair da discussão de verificação, de uma espécie de avaliação de vigiar e punir, e nós temos que fazer um debate com muita seriedade, dizendo, nós somos a favor do sistema, então todos os cursos têm que ter de 45% das vagas. O programa de ação afirmativa lista ali uma série de coisas que nós não fazemos. Está na lei. Propaganda sobre o sistema de cota na televisão, no rádio, etc. Nunca foi feito. Nunca. Nunca vi uma propaganda paga pelo Estado, nem na pública, Rádio Roquete Pinto, lá onde, dizendo, fala, cotista, vem aqui, faz aqui, você vai ter direito a uma bolsa. Eu era do Centro Acadêmico de História, a gente corria as escolas públicas aí, fazendo debate para levar a molecada. Nós temos que captar, nós temos que trazer essas pessoas para a universidade.
dar bolsa, botar dinheiro, botar recurso, botar estrutura, botar a universidade viva. Senão, daqui a pouquinho, esse número que vem caindo, abaixo de 30%, dos 45%, daqui a pouco nós estamos na metade, vários cursos é abaixo da metade. Nós temos aí um projeto de lei da extrema-direita, nós temos outras coisas que vão inviabilizar o sistema, dizendo, aí, a gente tem o sistema e não tem os alunos. Então, fiz uma fala, e aí fechando mesmo, não queria ser repetitivo, complementar, mas um pouco da discussão conceitual, político-pedagógica, que nós precisamos fazer sobre o sistema. E aí acho que a PR4, a superintendência, tem papel fundamental nessa discussão. Papel fundamental de ser a vanguarda desse debate na universidade. Nós não queremos uma avaliação liberal, abstrata, sobre o quanto o aluno cotista tira e quanto que ele não tira. Não é isso que vai nos fazer melhorar ou piorar o sistema, ou nós precisamos trazer, e assim, nos últimos 20 anos, a linha da universidade e a linha da discussão, que, na minha opinião, tem um problema estrutural da espinha dorsal, que é a não compreensão nossa mesma do que são as ações afirmativas. Nós estamos há 20 anos avaliando e verificando. E avaliando e verificando da pior forma possível. E aí, não sou radical, não vou dizer para vocês, é óbvio, sou a favor da avaliação, sou a favor da verificação, óbvio. Coisa pública, tem que avaliar, tem que verificar, tem que ser austero, tem que ver se está gastando, se é bom, claro. Mas, primeiramente, nós precisamos ver o que nós queremos avaliar. E aí, para fechar, e o pior, a cereja do bolo, e aí eu falo isso nós, porque eu me considero parte da universidade, e estou aqui nesse lugar de crítica e de autocrítica da gente construir junto, a nossa avaliação e verificação nesses últimos 20 anos, é a avaliação e verificação do indivíduo, do desempenho do indivíduo. Ou seja, nem o direito de mal nós temos. Enfim, então vamos... obrigado, agradeço, queria agradecer a Alice, superintendência, queria agradecer o pró-reitor, né, a oportunidade de fazer essa discussão aqui nos fóruns da administração central, porque acredito, e todas as minhas falas, as minhas ponderações são no sentido de nós construirmos juntos e avançarmos. Eu amo a universidade, amo a UERJ, sempre falo isso. Cheguei na UERJ em 2007, então, daqui a pouco, fiz tudo da minha vida. Eu divido a minha vida entre antes e depois da UERJ. Divido a minha vida entre antes e depois da UERJ. Então, quero agradecer aqui a oportunidade de fazer essa discussão, e carinho que eu tenho pela nossa universidade, pelo nosso povo, é que faz a gente ter essas pesquisas, esse debate, porque sem isso também perde sentido a nossa vida, né? Então, agradeço e ponto aí para o debate com as perguntas. E desculpa minha fala, às vezes, meio efusiva. Gabriel, foi muito boa a sua fala, acho que faz parte de quem já estudou na UERJ, de quem passou esse período. Posso falar também sobre isso, fui aluna da UERJ de Filosofia, entrei em 2004, também por cotas raciais, então entendo que a gente tem uma relação pessoal, né, com a história da políticas afirmativas. Então, não tem como não ser uma fala efusiva. Achei muito interessante. Não estou vendo você, Kézia. Não está vendo? Todos acho que só estou eu na tela. Agora sim. Agora tá. Sim. Achei muito interessante que a fala, tanto do Luiz quanto a sua, falam também sobre uma questão que é conjuntura, que a gente, às vezes, não analisa em política afirmativa porque a gente fica dentro da universidade imaginando que é, né, uma porcentagem muito importante da sociedade. É importante, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra, né? Tem uma série de outros espaços. Isso, 4% só, universidade pública, ensino superior público. Acho que isso é interessante a gente também analisar, o que na fala de vocês é bem visível, que tem uma conjuntura política histórica que as políticas afirmativas, né, são relacionadas com isso, sofrem essa influência. E acho que da própria instituição mesmo, e aí eu estou falando do caso UERJ, né, da UERJ, é esse entendimento institucional da importância do programa de políticas afirmativas, né? Como um todo, como ele deve acontecer. E essa formação passa também pela própria universidade nisso. Não é só o cotista que entra que precisa ser balizado, mas a própria universidade também tem que cuidar a partir disso. Na mesa de ontem, foi falado sobre isso, né? Sobre esse processo de entrada do estudante na universidade, como ele é recebido, como esse espaço muda.
com isso. E a partir disso, as relações de poder ficam muito visíveis, né? A gente viveu isso, né, Gabriel? Na UERJ. Enfim, e aí uma das coisas que eu acho que o Luiz fala muito bem é em relação aos egressos, que acho que é uma das chaves importantes para a gente entender também, porque a gente também fica pensando, e aí, juntando com o que o Gabriel falou, a gente está avaliando o cotista, a gente está avaliando o processo pelo qual ele passou, né? Se essa universidade, se o programa precisa ser modificado de alguma forma, né? A política precisa ser revista, e não pensando no desempenho pessoal dele, mas no próprio desempenho da universidade com essa pessoa, porque isso é um direito público, né? É justamente isso. O que a gente está fazendo? E aí estou agora me colocando contra o Superg, né? Enfim, a coordenadoria que assumi tem a ver com dados, e, de fato, o que a gente se depara é com essa falta, né? Com a precariedade dos dados, como eles não conversam, como a gente não consegue fazer um acompanhamento da trajetória desses estudantes. E aí eu estou colocando a trajetória, eu estou também falando a respeito de bolsas acadêmicas, que isso também é importante a gente entender. Como está sendo essa trajetória? Como é que ele está se relacionando com as bolsas acadêmicas? As bolsas de pesquisa, as bolsas... Né? A gente tem muitos alunos negros extensionistas, mas a gente tem muitos alunos negros em bolsas de iniciação científica, por exemplo. Como a gente também cria oportunidades de cursos, né? Porque é claro que uma trajetória de um aluno que vem do ensino particular, né, e ele passa esse tempo na universidade pública, ele também vai fazendo cursos de pós-graduação posteriormente, ele faz cursos ao longo, né? Ele tem uma trajetória de formação diferente. E aí, no mercado de trabalho, isso também influencia. Será que a universidade também está preocupada com isso? Ou só com o momento onde ele está passando pelo curso, pela graduação? E a inserção também na pós-graduação. Então, essas coisas eu fiquei pensando na fala de vocês, né? Como a gente faz isso. Tem uma pergunta já dada, que acho que já foi até compartilhada no chat, mas eu vou ler para que todos ouçam. Primeira pergunta para Luiz e Gabriel. Na opinião dos palestrantes, a UERJ pode ser considerada uma universidade racista e que, por isso, não consegue pôr em pauta uma política de revisão de seu processo histórico com relação às cotas. Qual seria a solução? Formação para todos? Corpo docente e servidores? Essa pergunta foi da Célia Cristo. Quem responde, Kézia? Os dois. A pergunta foi para os dois. Eu começo, o Gabriel começa? Bom. Pode começar. Eu falei muito, estava muito empolgado, Luiz. Vai lá. Imagina, Gabriel. Veja, Célia, eu acho assim, qual instituição da sociedade brasileira não pode ser considerada racista, né? Eu particularmente não consigo pensar em nenhuma agora. A gente também faz uma pesquisa qualitativa com tanto egresso quanto estudantes da UERJ, e o que acontece é algo muito... não sei se o melhor termo é paradoxal, porque não é nada paradoxal, mas algo que produz uma contradição muito sensível, eu acho, para a universidade, né? Quando a gente faz uma série de perguntas para egressos e cotistas sobre o papel da UERJ na vida deles, as respostas são quase em uníssono de que a UERJ tem um papel central, né? Ou seja, tanto o papel central no processo de mobilidade social, quanto o papel central no processo de descoberta racial, no processo de conscientização racial. Então, existe nesse aspecto, nesse bloco de perguntas, uma visão muito positiva em relação ao UERJ. Quando a gente pergunta como é que foi a experiência dos egressos e dos cotistas dentro da UERJ, em geral, as respostas são negativas, né? Então, se destaca muito a experiência de racismo, sobretudo de professores, mas não apenas de professores. Então, você produz um efeito, uma consequência muito contraditória, né? A universidade é elogiada como um elemento central na trajetória desses estudantes,
mas ao mesmo tempo é vista como um espaço muito hostil. Isso é algo que marca a UERJ. A gente tem também pesquisas com estudantes da UNB, que é a primeira federal a adotar cotas, e isso é um pouco diferente na UNB, mas na UERJ isso é muito demarcado. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que a UERJ tem tido um papel importante na vida dos seus cotistas, mas esse papel produz uma contradição, que é a universidade produzir, de certo modo, estudantes que vão ser críticos em relação à própria universidade, porque ela não fornece um acolhimento para esses estudantes. Como é que a gente muda isso? Eu acho que essa é uma questão importante para a gestão. Eu acho que, evidentemente, cursos de formação são importantes, mas eu também sou um pouco crítico dessa ideia de que o racismo, a luta contra o racismo envolve, de certo modo, uma pedagogia antirracista. Então você bota todo mundo numa sala, dá uma aulinha e as pessoas vão sair dali menos racistas ou antirracistas. Eu acho isso um pouco... isso parte de uma limitação, de uma concepção limitada de como o racismo funciona, né? Então, o racismo, a luta contra o racismo, evidentemente envolve cursos de formação, mas envolve espaços de conflito e luta para que esse racismo, onde ele existe, se expresse, para que ele, de certo modo, seja condenado, contido, reformado e etc. Então, eu acho que cursos de formação são importantes, mas também outras políticas, como políticas de acolhimento, como políticas, espaços, por exemplo, para canalização de denúncias de racismo e diferentes mecanismos nesse sentido. Eu queria também aproveitar para comentar algumas coisas que o Gabriel falou. Eu tenho uma convergência muito grande em relação ao Gabriel, no sentido de que a gente tem que começar a pensar num sistema de ações afirmativas que seja mais amplo, e aí eu acho que inclusive para além da UERJ, né? Ou seja, eu escrevi uma coluna recentemente dizendo isso. A gente tem que pensar a trajetória das pessoas no Brasil de modo completo, e entender que, embora eu seja também entusiasta das ações afirmativas, a verdade é que as ações afirmativas têm anseios muito modestos no Brasil em relação ao seu funcionamento. O próprio Gabriel já destacou isso. Agora, eu acho também que a gente tem que levar em conta o fato de que a gente não está perto nem de concretizar o básico em termos de avaliação da ação afirmativa. Então, e mais do que isso, a gente ainda está falando num cenário muito hostil em relação à ação afirmativa. Eu acho que às vezes existe um clima de que a ação afirmativa já é um fato e de que a gente tem um espaço para ousar muito mais. Eu discordo disso. Quando a gente montou o consórcio, a gente estava no governo Bolsonaro e muitas vezes nos perguntavam quais eram as medidas do Bolsonaro contra as ações afirmativas. E eu, na época, dizia, olha, o Bolsonaro não tem grandes medidas contra a ação afirmativa, porque se ele destrói o sistema de ensino superior e se ele destrói as bases da ação afirmativa, ele não precisa lutar contra a ação afirmativa. Ele está lutando contra os suportes da ação afirmativa. Então, eu acho que, da minha perspectiva, às vezes nos falta uma perspectiva um pouco mais pragmática para que a gente consiga fazer o básico. A UERJ, embora seja um caso de sucesso, e eu acho que a UERJ é um caso de sucesso em termos de ações afirmativas, ela ainda deve o básico, ela ainda deve uma avaliação mais simples, mais mediana do seu sistema de ação afirmativa. Se a gente não consegue fazer isso, é porque provavelmente existem limitações técnicas e oposições internas que prejudicam isso, né? Então, eu concordo que a ação afirmativa coloca uma nova perspectiva sobre igualdade. Essa perspectiva sobre igualdade, ela é teoricamente e politicamente muito mais complexa, inclusive da gente comunicar, mas eu acho que a gente tem questões mais básicas para resolver, e eu particularmente fico muito ansioso em relação a essas questões mais básicas, porque envolveria, de uma perspectiva prática, a gente basicamente sistematizar, liberar, analisar bases de dados, algo que levaria, em tese, pouco trabalho. Então, eu acho que a gente tem um dever de casa mais simples para fazer antes, e que por vários motivos a gente não consegue fazer. É isso, gente. Obrigado. Gabriel, acho que você pode continuar na resposta. Não, tentar ser objetivo, eu acho que, e complementar junto com a colocação do Luiz, é isso, a discussão sobre o racismo, dizer que era ou não é racista a universidade, ou algum de nós aqui
num sistema racista é também parte dessa incompreensão que o Luiz coloca e também da nossa não compreensão do que é a sociedade das estruturas. E, né, ontem eu, vindo aqui para Brasília, né, tenho umas atividades hoje e amanhã trouxe meu berimbau, fui barrado, fui constrangido, fui retirado da área do aeroporto Santos Dumont, porque estava com um berimbau que foi dito pela segurança do aeroporto que era uma arma, né, um instrumento musical. E aí teve vídeo, teve não sei o que, um comentário que fizeram na minha rede, foi: o pior era o segurança negro. Eu falei: não, isso aí não era o pior, isso era um segurança que estava colocado lá para fazer isso, obviamente. E essa é a discussão do racismo, não é sobre o indivíduo, sobre as pessoas, mas uma discussão sobre a estrutura. E na perspectiva, e nós tendemos a individualizar, né, as questões estruturais da sociedade, né? Na questão que eu acho que as soluções, né, e aí, óbvio, questões complexas como é o racismo no Brasil não vão ter soluções que são complexas, não vão ter soluções fáceis, né? Se a gente tivesse, e nem acho que se nós fôssemos iluminados, que tivéssemos as soluções, a gente estaria aqui, estaria solucionando o problema. Acho que, agora, algumas perspectivas que a gente pode colocar, por exemplo, na minha visão de uma questão mais estrutural, por exemplo, a visão do Clóvis Moura, do Abdias Nascimento, que falava sobre uma sociedade plurirracial, que é a articulação que eu tenho feito com o debate das ações afirmativas. O debate das ações afirmativas podem ser, sim, se aprofundados no embrião da discussão de uma sociedade ou de um Estado brasileiro, que era o que defendia o Abdias, o próprio Clóvis Moura, plurirracial, né? E que é o que, por exemplo, a Bolívia é um exemplo histórico aqui, com uma população indígena, tal qual, né, em números gerais, é a população negra brasileira, né, quase 2/3, fez um Estado plurinacional, um Estado para a população indígena, que é o que nós temos, que é o que a ação afirmativa aqui nos dá a oportunidade de fazer uma discussão. E aí, concordando com o Luiz, as cotas não estão dadas, tem recursos, tem retrocessos. O nosso horizonte aqui, ao não compreender o conceito da ação afirmativa, é limitado, é o horizonte pura e simplesmente de poucas vagas, de poucos lugares, né? Se você pegar, por exemplo, exemplos, nós trazemos isso no livro, para debater, por exemplo, da Índia, né? Onde você tem talvez as primeiras grandes experiências das ações afirmativas, inclusive com outro nome, com outra... você tem, por exemplo, você começa de cima para baixo o debate da ação afirmativa. Você começa com as cotas lá na Suprema Corte do país, né? Você tem lá uma sociedade complexa, sociedade de castas, que os caras, ao fundar o Estado Nacional ainda independente, criam em todos os sistemas de poder uma divisão que se organize em que tenha ali pelo menos um representante de cada casta. Óbvio que isso não resolve, não é um problema, mas você pega a Suprema Corte na Índia, você tem um de cada casta proporcionalmente. E aí depois você vai descendo isso para outras, né? Que foi a forma, inclusive, deles sobreviverem a todo aquele processo e serem o que são hoje. Mas talvez o exemplo da África do Sul também seja um exemplo interessante para a gente pensar, onde também você vai desdobrando isso, né? Que a gente tende, né, numa visão muito ocidental, achar que o Brasil é o único país multirracial do mundo, né? Ou que a África do Sul é um país multirracial, a Índia, enfim, com compreensões diferentes do que é raça. E aí, para fechar isso, acho que temos algumas soluções. Eu acho que uma primeira solução, e aí para terminar e para citar, nós precisamos nos apegar no texto que nós temos da lei de 2018, né, que é o texto que substitui, né, a lei 5343, em que a UERJ, então, cria um programa de ação afirmativa. Nós precisamos refletir, precisamos discutir, avançar sobre o que vai ser e o que é, quais são as perspectivas estratégicas sobre o programa de ação afirmativa da UERJ, que tem ali na sua base as reservas de vagas, as cotas de reserva de vagas, que não são menos importantes, a gente parte daí, mas que ele não termina aí, e que a gente precisa ver como que a gente
avança, a gente precisa se entender. E aí algumas soluções, eu acho que essa solução ela abarca ali um guarda-chuva, onde a gente pode colocar muitas coisas, inclusive a partir da nossa experiência, ajudar a melhorar, né, a mediocridade, né, que era o lugar da classe média que sempre acessou a Universidade Branca, né, ajudar na mediocridade que a universidade ainda tem de produção de muitas coisas, inclusive dados sobre si mesmo, né? Que eu acho que é o desafio da nossa chegada de pessoas como Kézia, como Daniel, como outros tantos na administração dessa universidade que é tão importante. Então, a gente tem aí algumas soluções. Eu acho que o primeiro passo seria a nossa reflexão, né, sobre esse programa de ação afirmativa que a lei coloca muito bem e que isso nos dá margem para fazer uma discussão sobre os rumos estratégicos da universidade e aí um debate sobre ser antirracista ou não, que não seja apenas um debate da denúncia, da fala pública, etc., mas um debate sobre mudança das estruturas e possibilidades. Daniel, tem uma consideração para fazer, né, Daniel? Eu tenho algumas. Queria primeiro falar da força, da importância desse espaço, né? Acho que ontem a gente teve uma mesa, recuperar um pouco o sentido do nosso próprio seminário, né? A gente está no meio de um processo de elaboração da política de assistência estudantil da UERJ. Falei isso na mesa de ontem, acho que vai ajudar muito a pensar as questões que vocês dois lançaram. A política de assistência estudantil como um documento, uma resolução do Conselho Universitário. E a gente tem uma comissão hoje formada por 35 integrantes, e esses integrantes são estudantes, técnico-administrativos e professores, e que estão divididos em subcomissões, né? Então, a gente tem uma subcomissão, por exemplo, que é presidida, coordenada pela nossa superintendente, Patrícia Santos, e é justamente sobre esse tema, né? Sobre ações afirmativas e as interseccionalidades da universidade. Então, essa subcomissão está se debruçando sobre todos esses temas, sobre o que é e o que pode ser o programa de ações afirmativas da nossa universidade, e a gente tem um prazo, né, aí até o dia 30 de janeiro, para encaminhar para o Conselho Universitário esse texto, né? A gente sabe que a nossa política, na PR4, por exemplo, ela é de 2019 e ela foi construindo ações no âmbito da assistência estudantil que reagiam ao contexto da pandemia, da emergência sanitária, e aí foram agindo de maneira muito, muito correta, né, em grande medida, para responder às demandas da comunidade sobre a emergência sanitária, mas depois a UERJ ainda precisa de um texto, né, de uma política de assistência estudantil que sintetize o que a universidade quer para a assistência estudantil, né? Então, acho que esse é o grande propósito da comissão, e nós organizamos esse seminário pensando no diálogo com a comissão, como uma experiência de formação para os nossos, não só para a comunidade como um todo, mas para os nossos integrantes da subcomissão. Então, assim, eu acho que tanto a mesa de ontem quanto a de hoje atingiram completamente esse propósito, né? Foi especialmente importante ouvir uma análise quantitativa, né, e costurada por alguns argumentos do professor Luiz Augusto, que eu já tinha ouvido também, e que eu acho que oferece um panorama não só para o caso da UERJ, mas para o impacto da política de cotas na universidade brasileira nesses últimos anos, né, a necessidade das cotas para a universidade do século XXI. Né? A gente tem uma demanda por despertar o interesse, eu acho que ontem Diógenes falou também, né, sobre a universidade no horizonte da juventude, né? E eu acho que a gente tem um grande desafio hoje, que não é pequeno, como universidade, de trazer jovens, de trazer pessoas interessadas em cursar os nossos, né, de ouvirem o que estamos dizendo na universidade, né? Não só em relação às cotas. E eu tenho uma impressão de que a cota, e aí a cota racial em particular, né, ela tem um papel importante de criar significados para os sujeitos, né, para as pessoas negras que estão fora, para a juventude, que muitas vezes é marcada por estigmas de violência e podem encontrar na universidade um meio de se reconhecer novamente, né, ou de se reconectar
Tem várias pesquisas que apontam isso, né? Quanto o reconhecimento racial negro ele acontece no contato na universidade, antes na escola, mas, enfim, eu acho que a gente tem esse potencial na universidade, né? Não estou nem falando só no caso da UERJ, mas o que pode ser as cotas. Por um lado, eu penso que existe uma estabilidade discursiva em torno da identidade do cotista na UERJ, né? Uma estabilidade no sentido de que todos se colocam como defensores das cotas, né? Mas o que eu acho é que a gente ainda tem muita coisa para avançar, né? E aí a PR4 se coloca o avanço da política de cotas como uma das metas fundamentais, né? A gente pensa na PR4 que a gente tem duas grandes metas, e uma delas é o aprofundamento da política de cotas e apontar para o relatório de 2028, né? Quando vai ser discutido novamente a lei de cotas de 2018, e a gente espera apresentar algo muito substantivo, né, muito forte, porque eu acho que a UERJ, além de ser pioneira, ela pode ser muito mais, né? Ela pode apresentar metodologias de avaliação, né? A UERJ pode utilizar toda a sua inteligência aí, manifestada na Kézia, no Luiz Augusto, no Gabriel, né, para apontar rumos para essa política aí, quiçá não só nos próximos 10 anos, de 2028 a 2038, mas quiçá que se torne algo permanente, né? Então, uma das tarefas da PR4 é justamente essa, da gente criar as condições para produzir esse relatório, né? Pensar as interseccionalidades, as combinações que envolvem, né, essa atuação, fortalecer e aprofundar a política de cotas para além da PR4, né? Acho que a gente precisa pensar na pós-graduação. Acho que o GEMA, o IESP, de modo geral, é um grande exemplo para a gente, assim como o PPFH também, né? E fazer com que essa estabilidade discursiva em defesa das cotas ela se apresente, de fato, com um aprofundamento disso, né? Com as cotas docentes, por exemplo, né? Eu acho que aqui, eu já digo para Gabriel e para Luiz, né? Kézia e Superg é uma parceira constante, né? Que é o início de conversa que a gente está tendo, sabe? Acho que o IESP, o PPFH, o Gabriel, né? Acho que muito importante a gente continuar conversando na PR4, ouvindo. O Gabriel lança provocações fundamentais para a gente, né? Eu acho que ficou uma mesa muito bem combinada, porque o Luiz traz uma perspectiva bastante abrangente e o Gabriel lança as questões para a nossa gestão, né? De como criar instrumentos de medida. Isso já tinha sido falado ontem, né? Em que os próprios instrumentos de avaliação não contrariem o propósito mais interessante da experiência da cota, que é não sucumbir a um ideário liberal, né, de individualização, e que se renova numa razão neoliberal contemporânea, que é a individualização da culpa, né, ou do fracasso, né? A gente corre muito esse risco, né? É por isso que a gente sempre fala que a avaliação é uma responsabilidade institucional, né? É uma avaliação conjunta, considerando as diferenças entre os centros setoriais, que não são pequenas, né? O CTC, ontem teve uma fala ótima da diretora do CTC, da professora Nádia Lima, né? Reivindicando essas diferenças, né? Nós todos defendemos a necessidade de avaliação, de monitoramento constante, né, das nossas políticas, mas que elas considerem essas especificidades, né? Então, retomo aqui a fala da professora Nádia de ontem, né, que é diretora do CTC, né? Tanto no sentido de promover uma inclusão, como promover um acompanhamento levando em conta essas diferenças que certamente o CR, né, não encerra, né? A gente entende, e aí eu falo realmente como gestão mesmo, né, inclusive com a professora Gunnar, com o professor Bruno também, né? A gente entende que é uma responsabilidade institucional promover essa avaliação e que ela não sucumba ao ideário individual de responsabilizar os estudantes pelo fracasso, né? Então, assim, e um outro ponto que para a gente é importante de continuar depois essa conversa, né? Na verdade, eu estou entendendo que aqui, quem está nos assistindo agora e depois, a gente tem uma ótima oportunidade de oferecer uma formação, porque para nós é central isso, né? De imaginar, porque assim, a gente pensa na assistência estudantil, acho que esse é o segundo ponto, né? Políticas universais,
que valham para todos os estudantes, né? Ontem se falou em saúde mental, né? Promoção da saúde, né? A nossa política de alimentação é universal, mas a gente tem um público que a própria vocação histórica da UERJ reivindica, que é o público dos cotistas, né? Que é o público dos estudantes que são atendidos pelo sistema de cotas, que é o nosso público, né, prioritário nas nossas ações, né? Então, acho que é o segundo ponto. E um terceiro ponto é que, a partir do que o Gabriel falou também, e o Luiz Augusto começa falando da relação com o ensino básico, né, da transição entre a escola e a universidade, né? Queria chamar vocês, né, dizer que a gente está com um programa bem robusto a partir do ano que vem de captação de estudantes cotistas nas escolas públicas e nos territórios do Estado do Rio de Janeiro, né? Ontem saiu até o quadro das emendas parlamentares e a gente fez conversas muito boas com alguns parlamentares estaduais que abraçaram a nossa ideia, né, que é de promover um tipo de divulgação qualitativa do sistema de cotas nos territórios do Estado do Rio de Janeiro, nas escolas, nos pré-vestibulares e nos espaços de sociabilidade dos territórios, né? Então, a gente já começa a convidá-los para continuar aproveitando a experiência de vocês, né, para a gente construir isso, né? Porque, assim, é claro que essa divulgação básica, né, nos meios de comunicação, hoje, sobretudo na internet, é fundamental, Gabriel lembrou, fazer isso que a gente chama de busca ativa. A gente já conversou sobre isso, né, Gabriel, uma vez, mas eu acho que, para além disso, né, estar nas escolas, nos pré-vestibulares, nos espaços de sociabilização comunitária no território, né, para divulgar e potencializar o preenchimento de todas as cotas, né, de todos os cursos, que é uma meta bastante ousada, mas que a PR4 hoje se lança a esse desafio, né? Porque eu gosto muito da fala do Luiz Augusto, quando ele diz assim, não, vamos fazer o básico, porque ele já é muito, né? E aí eu acho que, assim, e aí são duas falas que são complementares nesse sentido, né? Uma aponta para um horizonte de expectativas de hoje, né, de um passado presente que a gente ainda não cumpriu, e a do Gabriel é que lança as questões para o futuro, né? De que esse é um papel para a universidade cumprir, né? Eu acho que é uma das principais responsabilidades nossas, né? Ser uma espécie de vanguarda, né? E apontar para frente, né, o que podem as cotas para além dos muros da universidade. Então, queria fechar a minha fala aqui, agradecer, não é nenhuma pergunta. O Luiz Augusto já teve que sair, né? Mas eu não sei se... Kézia, já passo para você a palavra. Depois dessa consideração, acho que dou por encerrada a mesa, porque foi um tempo onde a gente aprendeu bastante, né? E realmente essa mesa conversou com a de ontem bastante. O seminário tem sido isso e já estou ansiosa para a próxima mesa. O Luiz Augusto precisou sair, tinha um compromisso também demandante por conta dessa situação da falta de água, então são coisas para a gente resolver. Todo mundo hoje, Patrícia também não pôde estar por conta disso. Vou agradecer a todos que estiveram conosco e até a próxima. Gabriel, muito obrigada, foi muito bacana conversar com você, revê-lo, porque eu lembrava de você de vista da UERJ, mas nunca nos vemos mais, né? Então, uma boa tarde a todos, todas e todes. Tchau, gente. Boa tarde. Contem comigo, tá? Tchau.